O artigo de Silveira e Medeiros aborda a questão ética ou antiética no nazismo e a minha escolha se deu por motivos óbvios diante da conjuntura sociopolítica aqui no Brasil. O Rafael Alcadipane da Silveira é um professor bastante premiado da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e a Cíntia Medeiros é da Federal de Uberlândia. Ela é especialista em temas como gênero, cultura e poder e crimes corporativos. Antes de nós começarmos a abordar os temas do texto de Silveira e Medeiros, eu queria fazer uma rápida ressalva com relação a essa primeira imagem que aparece no nosso vídeo. Eu não consegui uma fotografia da Cíntia Medeiros, a segunda autora do texto, então acredito que ela esteja bem representada por uma imagem da Hannah Arendt, que é esta filósofa política com a qual os nossos autores dialogam o tempo todo. A Hannah Arendt é uma filósofa política alemã de origem judaica, uma das pensadoras mais influentes do século XX, graças a essa obra com a qual os nossos autores dialogam ao longo do texto deles. A história por trás do trabalho da Hannah Arendt é um acontecimento muito importante do século XX. Em 1960, um antigo oficial do exército alemão, um antigo oficial nazista, chamado Adolf Eichmann, foi capturado pela polícia secreta israelense em Buenos Aires. Ele foi parar em Buenos Aires depois da Segunda Guerra, ele tinha tido uma passada pela Áustria, e aí chegou em Buenos Aires. Foi capturado, levado para Jerusalém para ser julgado e a mídia internacional começou a noticiar esse julgamento como muito importante, como um dos julgamentos mais importantes depois do Tribunal de Nuremberg. A Hannah Arendt trabalhava num jornal nova-iorquino e ela é enviada para lá para que ela possa fazer a cobertura de todo o julgamento e a partir daí ela começa um trabalho de investigação jornalística. Essa cobertura jornalística é mediada pelos conhecimentos da Hannah Arendt como filósofa política e a partir daí nasce então um livro no qual ela mostra a sua descoberta daquilo que ela viria a chamar de a banalidade do mal, que é o que nos interessa para esta reflexão. A Hannah Arendt não fala absolutamente nada a respeito de teoria administrativa. Quem faz isso são os nossos autores, o Rafael Silveira e a Cíntia Medeiros. E eles foram pioneiros nesse movimento. Então, esse artigo que a gente está discutindo, ele tem uma importância para o estado da arte na teoria administrativa. A obra da Hannah Arendt gira em torno da sua descoberta da pessoa do Adolf Eichmann, que todo mundo esperava que fosse um carrasco, um monstro, uma pessoa que revirasse os olhos e espumasse, alguma coisa assim. Afinal, claro, ele tinha participado de crimes hediondos, de crimes horrendos, e todo mundo esperava ver nele uma figura fria, uma figura psicótica ou algo parecido com isso. Mas o Eichmann, que a Hannah Arendt apresenta para o mundo através das suas reportagens que acabaram se tornando esse livro, que acabaram sendo transformadas nesse livro, ele se apresenta como um funcionário estatal, mas as reflexões que nós podemos fazer a respeito disso, elas valem para qualquer organização, para qualquer instituição. E ele se apresenta como um funcionário estatal que está pronto a obedecer qualquer voz que seja imperativa. Ele é completamente incapaz de refletir a respeito dos seus atos ou mesmo de escapar ao clichê que se espera de um burocrata. A transposição da obra da Hannah Arendt para o contexto da ética empresarial, realizado pelos autores do nosso texto, passa pela conceituação dos crimes corporativos, que são por eles definidos como decisões e atos corporativos que resultam em prejuízos para a sociedade. Prejuízos para consumidores, para os funcionários, para a comunidade, investidores, para o governo, para o meio ambiente. E esses crimes, essas decisões e esses atos podem ser tipificados como crimes, ou seja, podem ser configurados como ações ou omissões antijurídicas e culpáveis. Em outras palavras, como crimes. Por meio da revisão da literatura, os autores estabelecem algumas relações de causalidade. A primeira delas é que os crimes corporativos decorrem de má conduta ou de mau comportamento. E o mau comportamento pode ser definido e é classificado por eles de acordo com a sua intencionalidade. Então, basicamente, são 3 tipos. O primeiro tipo é um mau comportamento que tenciona beneficiar o indivíduo que intercorre naquela má conduta. O segundo tipo é o mau comportamento cuja intenção é beneficiar a organização. E, por fim, o último tipo, o terceiro tipo, é o mau comportamento com intenção de infligir danos. A gente pode pensar aí em termos de concorrência, por exemplo.
Uma outra relação de causalidade relativa aos crimes corporativos é que, de acordo com os autores, eles estão relacionados a pressões e a barreiras para que a organização possa obter desempenho superior. Nesse contexto, a decisão em cometer um crime ou em não cometer um crime é de um indivíduo, logicamente, mas, além disso, a conduta desse indivíduo é incentivada pela estrutura, pelos processos e também pela cultura organizacional, conforme nós vimos em outros textos que nós já discutimos aqui anteriormente. Retornando ao trabalho da Hannah Arendt, para que nós possamos fazer posteriormente a ponte entre os crimes corporativos e as descobertas da Arendt, nós temos então uma caracterização de como a Hannah Arendt percebe a figura do Eichmann quando ela vai fazer a cobertura jornalística do seu julgamento. A primeira coisa é que ela percebe que o Eichmann não tem traços monstruosos nem diabólicos. Pelo contrário, ele tem uma personalidade absolutamente medíocre. É aquilo que se pode chamar de um cidadão comum, uma pessoa completamente enfadonho. Ele é um grande cumpridor de ordens, essa é a sua qualidade. Ele é obcecado em cumprir ordens. Ele basicamente não se preocupa muito em ter responsabilidades, a ele talvez não tenham sido delegadas responsabilidades, e ele se volta especificamente para executar as ordens que lhe são transmitidas. Ele é, de acordo com a Hannah Arendt, um homem comum, um homem igual a tantos outros, e isso é que é bastante assustador. Como um homem comum pode se tornar uma figura absolutamente maquiavélica por conta dos atos que ele realiza. Ele é basicamente um cumpridor de metas que está pronto a obedecer. Ele é incapaz de refletir, incapaz de questionar qualquer tipo de ordem. Em suma, de acordo com a Hannah Arendt, e é claro, fazendo a ponte com a teoria administrativa, o Adolf Eichmann é um burocrata. É um burocrata que se orienta por tarefas rotineiras. E, por trás da ideia de banalidade, nós percebemos a importância de se pensar o conceito de normalidade, aquilo que é normal, aquilo que é comum. Banal é o que é normal, é o que não tem nenhuma importância. Banal é aquilo que é comum. A partir das reflexões no contexto da ética administrativa e do trabalho da Hannah Arendt, os autores chegam a algumas conclusões. A primeira delas é basicamente extraída do trabalho da Hannah Arendt, que é uma percepção do mal como vazio de pensamento, como incapacidade de pensar, como ausência de reflexão. Então, a incapacidade de pensar está intimamente ligada ao mal. A segunda conclusão, a inabilidade de questionar de um indivíduo não decorre da falta de potência cerebral, eventualmente, daquele indivíduo, mas da sua tendência a se esquivar de uma interação consigo mesmo, de uma reflexão profunda. Isto conduz os autores a elaborar o conceito de neutralidade administrativa, ou seja, muitos indivíduos dentro do contexto organizacional não refletem porque acreditam que assim permanecem neutros, apenas se deixando levar pelos ditames da organização, pelos objetivos da empresa, que supostamente não tem uma raiz ideológica, supostamente. E isso acontece, claro, essa falta de interação consigo mesmo acontece tanto lá no caso do Eichmann quanto nos crimes corporativos. A terceira conclusão a que os autores chegam decorre da constatação de que os crimes corporativos acontecem em nome de uma racionalidade que expressa os interesses de alguns grupos dominantes no mercado, na organização, na indústria, no sistema como um todo. O horror do nazismo, um regime de extrema-direita responsável por um dos maiores genocídios da história da humanidade, parece não ter sido suficiente para impedir que parcelas expressivas da nossa sociedade, inclusive do nosso empresariado, deixem de flertar com as suas ideias tão abjetas. Realizar esse movimento de análise, correlacionando o nazismo e a ética empresarial, me parece um movimento fundamental na nossa disciplina. Até a próxima.